Boa noite. Eu não sei vocês, mas hoje tem uma sensação de alegria no ar. Boa noite, vocês de casa que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus possa invadir os vossos lares, levando assim muito amor, muita paciência, muito carinho para todos, né? Eu comecei hoje falando sobre a alegria, porque nossa casa ontem, dia 17 de julho, completou 98 anos. Olha que alegria, né? E vocês que estão presentes aqui estão todos convidados para domingo vir assistir a reunião, né? Que vai ser uma palestra e que vai trazer essa contagem de tempo, né? Com tantas coisas que nossa casa, que vem acontecendo na nossa casa, nosso Centro Espírita Miguel, e que deixa muitas marcas para todos nós, muito significativo, né? Então, você que está em casa, depois procura lá o link da reunião, da palestra e assista, porque com certeza você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa casa que tem amparado a cada um daqueles que aqui chegam, sempre acolhendo, trazendo esperança, fé em cada reflexão que é trazida aqui na frente. Vocês não sabem, mas tanta coisa acontece aqui na casa. Tem curiosidade de saber? Vai lá no jornalzinho Ceareiro de Miguel. Ali você encontra de tudo. Tem evangelização? Sim, tem evangelização. Começa lá nos bebês.
E aí vai. Tem atendimento fraterno? Sim, também tem. E ali no jornalzinho vem trazendo quais são os dias, tem até atendimento fraterno online, olha só. Então você não fica sem esse amparo, né? Tem tratamento para saúde? Fluidoterapia? Sim, tem sim. E também você encontra no jornalzinho, além de cursos e tantas outras coisas que vão acontecendo que a gente às vezes sequer imagina que aconteça na nossa casa. Graças a Deus tem acontecido. A gente tem buscado trazer de alguma forma o amparo para todos aqueles que chegam aqui em busca de acolhida. Bom, não esqueçam, Centro Espírita Miguel Oficial é o nosso canal no YouTube, onde você encontra várias outras reuniões. Hoje nós temos um tema, mais um tema de reunião pública, Sinais dos Tempos, que vai ser trazida pelo nosso companheiro Edivaldo, que preparou durante o tempo aí para esclarecer para nós um tema que é bem oportuno para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Pedindo ainda, lembrando que aqueles que estão nos acompanhando online possa preparar a sua aguinha enquanto a reunião acontece, ela vai fluidificando e essa água você pode beber em pequenas doses como se fosse remedinho, tá? Então nós vamos ouvir uma página de abertura com a nossa companheira Cristiane, depois nós teremos a prece inicial, depois o nosso companheiro Edivaldo vai trazer o tema de hoje. Então, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 137, Atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio.
Uma reflexão maravilhosa. Graças a Deus. Graças a Jesus. E é com muita alegria, Senhor, poder dizer: estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, há 98 anos, aqui, fora o tempo que essa casa já existia espiritualmente. Falamos de tempo, quanto tempo, o tempo passa, quanto tempo vivido, quantas experiências, quanto aprendizado. E estamos aqui para te agradecer, Senhor, por todo esse tempo, por tudo aquilo que nós recebemos, por toda a acolhida da espiritualidade, por Miguel, por Catuíte, por tantos outros amigos que, se falássemos os nomes, não ia dar tempo para essa reunião terminar. Ah, Senhor, somos muito gratos. E que bom poder agradecer. Mas também nós queremos pedir, continuar pedindo, porque somos assim. Agradecemos e pedimos. Então nós te pedimos, Senhor, adentre nos lares daqueles que estão nos ouvindo, mas adentre também nos lares de nós que estamos aqui. Ainda mais, Senhor, te pedimos, entre nos corações de todos os nossos companheiros, encarnados ou desencarnados, que de alguma forma necessitam de Ti. Toque-nos, Senhor, para que possamos sentir da Tua presença, do Teu amor. Por favor, Senhor, toque também em todos os nossos companheiros que se encontram ainda em hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos cárceres, nas ruas, em todos aqueles, Senhor, que passam um pensamento de tristeza, de angústia. Senhor, mostre Tua presença para eles, mas principalmente que eles consigam despertar com esse Teu amor imenso. Pedimos ainda, Senhor, que possa olhar pelo nosso companheiro Edivaldo, que vai trazer um tema tão importante para todos nós, sinais dos tempos, onde com certeza vem nos alertar sobre algo que precisamos. Senhor, também toque nas águas que cada um colocou, para que elas possam ser fluidificadas, que elas se tornem um remédio, esse remédio que traz, que busca o equilíbrio entre corpo físico e corpo espiritual. E ainda te pedimos, Senhor, toque nas mãos dos passistas que se colocam, Senhor, para servir como instrumentos na transmissão do passe, das vibrações necessárias a cada um de nós. Enfim, Senhor, somos gratos, te pedimos e mais uma vez, permita-nos, Senhor, que possamos iniciar a reunião dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos vocês, presentes, né, encarnados e desencarnados. Uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância. Bem, e agradecendo em primeiro lugar a Deus nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa, aos dirigentes encarnados e desencarnados também, pela oportunidade de mais um estudo, né? Nós estamos lá no livro A Gênese. Interessante que pouco se fala da Gênese, né? A gente vê mais as pessoas falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mas a Gênese às vezes fica assim, né? Será? Mas nós temos cursos, viu? Então, na Gênese, lá no último capítulo, no finzinho do livro,
É um livro que só tem 18 capítulos. A gente vai falar lá sobre são chegados os tempos, sinais dos tempos. Mas a gente não vai se furtar e vai arrastar um pouquinho, só até mais o finalzinho, porque era pouquinho, né? Para a gente dividir conosco. Quando a gente fala sobre sinais dos tempos, a gente volta, pelo menos eu volto a umas reminiscências que a gente, nessa vida atual, escuta as pessoas tratarem como sinais dos tempos como se fosse um limite. Vocês já ouviram assim? Como se fosse um limite, como se ali fosse parar. Ou então as pessoas fazem analogias com certos acontecimentos do cotidiano. Quando se vê alguma coisa não agradável aos olhos, ou que venha a ferir, às vezes, certos conceitos, a gente, às vezes, ouve um interlocutor falar assim, tá vendo? Sinais dos tempos. Mas será que os sinais dos tempos são realmente isso que a gente exprime no cotidiano? Vejo que não. Mas vamos juntos entender um pouquinho mais aqui sobre isso. O que a gente pode já deduzir de início? Que sinais dos tempos são esses que nos traz Kardec? Período de grandes transformações na humanidade, marcado por mudanças e crises, mas também por progresso moral. Nos parece muito familiar isso, né? Um período de grandes transformações, com muitas mudanças e crises. A gente estuda em história da humanidade, né, que de tempos em tempos as sociedades elas vivem grandes convulsões. Nós podemos entender também que mundialmente o planeta Terra está vivendo uma grande convulsão nesse momento. Ora, se a gente parar e observar situações como no nosso país e no mundo inteiro, a gente vai ver que estamos vivendo um tempo de muita crise. Mas essas crises, elas não são negativas, se a gente for fazer uma observação mais profunda. Elas servem para nos sacudir. Essa agitação vai nos levar a repensarmos sobre nós mesmos, o nosso papel no mundo e o que precisamos empreender daí em diante. Então a gente vive crise de todo tipo, de todos os matizes. Eu podia descrever aqui, fazer um calhamaço de uma lista de tantas crises às quais nós, enquanto humanidade, estamos abraçados. Mas devemos lembrar, sim, que nós já passamos momentos bem piores. Nós estamos crescendo, graças a Deus. E graças também a algum esforço que fizemos em algum momento de nossas existências. Falo de nossas existências, sempre para lembrar que é a existência atual. É essa que você pode ver aqui, mas nós temos um histórico grande lá para trás. Tá? Então, é um período também que é marcado então, por progresso moral. Talvez esse progresso moral não esteja naquela marcha tão necessária para nós, mas flui, ele vai. Então, eu peguei só alguns tópicos dos sinais dos tempos, porque não dava para trazer tudo, né? Porque tudo é interessante. Mas a gente precisa, às vezes, fazer só um filtro para caber aqui no tempinho que a gente tem. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. São incontestáveis. Quanta coisa a gente já viu acontecer desde dessa nossa atual existência para agora. Bom, eu tenho 63 anos, não escondo isso de ninguém. Nesses 63 anos já viu acontecer muita coisa. O advento de muita coisa que veio melhorar a nossa vida. Se a gente observar, por exemplo, só lá no âmbito doméstico, nossa casa, os equipamentos, quanta coisa já mudou. E que facilitam o nosso dia a dia. Antigamente era tão complicado você ter uma simples linha telefônica. E depois a coisa ficou fácil, depois evoluiu, ninguém mais quer nem saber de telefone fixo. Nós já temos os telefones celulares que nos facilitam a comunicação. Nós já passamos, eu lembro do meu irmão mais velho, quando ele entrou nesse ramo de informática,
Ele, quando começou a trabalhar com isso, ainda nos anos 70, ainda existia aquele cartão perfurado. Olha quanta coisa a gente já evoluiu aí. A humanidade vai tendo esse progresso material que isso é notório. A gente observa o computador que eu comprei lá em 1985, meu primeiro computador pessoal, hoje em dia nem se corresponde a uma calculadora. Quer dizer, nós viemos avançando. Então é incontestável isso. O homem, com a sua inteligência, né, os homens chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Porque realmente, que bom que existem isso. Pesquisas de novos remédios, as pesquisas vão se aprofundando, vão trazendo para nós um modo da gente poder viver mais corretamente, da gente se cuidar. Então a gente está vendo aí progressos materiais bem visíveis. E hoje em dia a gente tem tanta fonte de pesquisa, temos inteligência artificial para nos ajudar. É claro que nós sabemos que tudo que é criado precisa ser bem utilizado, certo? Há aqueles que ainda não utilizam, muitas das vezes, esses progressos para outros fins. Mas também isso vai muito do nosso livre-arbítrio e vai desse nosso processo de melhora moral, para que utilizemos todo esse progresso em benefício nosso e em benefício do próximo. Essa é a intenção. Então a gente conquistou tudo isso, né, de matéria, nem cabe citar mais coisas. Mas tem um porém. Resta-lhes, para nós homens encarnados, ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então quer dizer que o bem-estar, a qualidade de vida, não é aquele apartamento que o empreendimento imobiliário traz para nós? Não é um carro novo, não são as roupas novas, não é o bem se alimentar, frequentar bons lugares. O que é qualidade de vida? Eu sempre penso, eu converso com meus filhos, que quando a gente às vezes observa certos conflitos verbais, certas coisas acontecendo, aí eu falo para eles assim, tá vendo? Isso, a nossa qualidade de vida está lá embaixo. Porque a gente precisa de muito mais. Nós somos carne, osso e espírito. Como estamos ocupando a matéria, nós precisamos de bem-estar material. A ninguém é negado isso. Cada um, dentro de suas possibilidades, vai conquistando. Mas a gente está precisando disso aqui. Fraternidade, solidariedade. E vai trazer esse bem-estar moral. De que adianta nós estarmos, conquistando tanta coisa material, tanto progresso, usufruindo de tudo isso, se lá dentro de nós há um vazio, há um buraco, há uma necessidade de contato, de calor humano. Não só de recebermos, mas de sabermos que dentro de nós há uma grande potencialidade de podermos distribuir isso para com quem quer que seja. É esse entendimento que a gente está necessitando. Não poderiam consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. É a progressão da nossa evangelização. A gente precisa se buscar enquanto espíritos. Mas nessa busca de alimentar o espírito, que não fiquemos estagnados em certos conceitos, em certos estágios. Tudo progride. O espiritismo tem essa característica de estar sempre em progressão. Ora, toda hora um novo aprendizado, toda hora uma nova conquista, e nada vem derrogar aquilo que já foi estudado, pesquisado e entendido. Só faz a crescer. E é isso que a gente precisa acrescentar para crescermos todos juntos, uns pelos outros.
Continuando um pouquinho mais assim. Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Olha quantas chagas a gente precisa resolver em nós. Mas o egoísmo e o orgulho são chagas, essas a gente precisa se debruçar com muito carinho, com muito cuidado, olharmos lá dentro com o nosso espelho interior e nos verificarmos. Antes de ficarmos com o dedo em riste para com o outro, olhemos para nós. Por que olhamos para nós? Em primeiro lugar, nós precisamos nos autolapidarmos para que aquilo que a gente venha a oferecer para o próximo seja de melhor. E oferecendo para o próximo, pelas pessoas, mas também aquela preocupação. Que tipo de vibração eu jogo no mundo? Porque é de grande responsabilidade. Nós somos criações de Deus. Tudo que aqui está é criação de Deus. E para que a gente possa entender e colaborar com a criação de Deus, a gente precisa justamente eliminar isso aqui. O egoísmo e o orgulho. E nós estamos com as nossas lutas interiores. E sempre como Jesus nos lembra, precisamos estar de bom ânimo. Sempre. Sempre de bom ânimo. Erramos, escorregamos, mas quando isso acontecer, que a gente vai e lembre imediatamente do legado de Jesus que é permanente. Não há nada de errado em pedirmos desculpas. Não há nada de errado de tentarmos mais uma vez, em meio às nossas preces, conversarmos com Deus, nosso Pai, com o alto, sobre as nossas dificuldades, sobre aquilo que precisamos conquistar. Pedirmos nas nossas preces que a nossa mente fique desembotada, que a gente consiga enxergar além da matéria. Que nós precisamos enxergar aquilo que realmente somos, não para nos autopunirmos, mas para nos melhorarmos. Então, isso tudo só vai acontecer o quê? Quando a gente fizer essa destruição. Isso não ocorre no piscar de olhos. Isso não ocorre da noite para o dia. Isso é paulatino. Alguns vão dizer, é difícil. Dá trabalho. Dá trabalho. Admitirmos em nós que precisamos mexer nessas nossas estruturas tão cheias de certezas, mas com tanta incerteza. Mas é motivo para nós ficarmos felizes, sabe por quê? Nós estamos encarnados aqui agora, nesse instante. Porque Deus assim nos concedeu mais uma oportunidade e vai nos conceder tantas outras das quais necessitarmos. Então, quando nós lemos coisas assim, os sinais dos tempos são para nos alegrar, para nos dar estímulo para sermos melhores. E de conquistarmos, de nos vencermos, de combater o bom combate. E que combate é esse? É conosco, é o nosso interior. Que vai melhorar e que já melhorou bastante. Porque se hoje nós estamos aqui, neste horário, neste dia da semana, dentro de uma casa de caridade como essa, é porque nós já viemos vencendo muitos obstáculos. E hoje nós percebemos a grande necessidade de estarmos aqui nos evangelizando. É motivo de muita alegria. E aquilo que eu tinha falado, que uma mudança radical, como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Por isso que a gente vê os conflitos, a gente vê
Às vezes, numa simples reunião para se debater. Ontem mesmo eu estava numa reunião online de mobilidade dos transportes, né, da nossa cidade. Então a gente vê, no fundo, todos estavam participando daquela reunião querendo o melhor para a cidade, melhor de locomoção. Mas muitas das vezes a gente se desgasta num debate, todo mundo quer o bem, todo mundo quer o benefício. Mas às vezes são tantas as ideias e é necessário que haja uma diversidade de ideias. Mas muitas das vezes, para que haja uma modificação, vai ser necessário vencer o embate. O embate dentro do debate. Então, a luta de ideias, essa luta de ideias, isso foi só um exemplo corriqueiro, porque essa luta de ideias às vezes é mais profunda. Há os que estão almejando o progresso, mas há também aqueles que querem impedir o progresso. Existe quem queira impedir o progresso? Sim. Principalmente se aquele progresso vai fazer com que aquele ser perca o poder. Aquele que o irmão pensa que pode, que tem poder. Qual é o verdadeiro poder? Quando Jesus nos lembra, vós sois deuses, porque nós podemos muita coisa, mas esse poder de fazer, de acontecer, ele precisa estar acompanhado de quê? De evangelização, de melhora da nossa moral. Porque quando a nossa moral melhora, o nosso entendimento sobre nós, sobre o próximo, sobre a vida, sobre os acontecimentos, também melhora. Já não somos nós impondo ideias a quem quer que seja, já somos nós respeitando a diversidade de ideias. A diversidade de entendimentos. Quem tem a razão? Quem sabe toda a verdade? Eu conheço um que sabe sobre toda a verdade. Todos nós conhecemos. É Deus nosso Pai. Esse conhece toda a verdade. E esse, com toda a verdade que tem, ele nos abraça. Ele nos dá a sua misericórdia. Então, desses conflitos, dessas ideias, dessa sede de poder, que às vezes querem barrerar este progresso da humanidade como um todo, desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações. Sim, e Jesus já havia nos lembrado sobre isso. Aqui agora ainda não é um mundo de felicidade. É um mundo que nós temos momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade que nós temos nesse mundo precisam ser bem aproveitados, com certeza. Mas é por enquanto. Por que ele não é totalmente? Porque depende de nós. Com o nosso entendimento, com a melhora da nossa moral, com a clareza de ideias que vai nos fazer enxergar coisas melhores, onde a gente às vezes vai ver tanta coisa bacana, onde a gente antes não via. E agora a gente vai ver. Então, desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, ainda bem que são passageiras. Tudo passa, o momento das convulsões sociais passam, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Porque tudo depois se estabiliza. E quando se estabiliza, a gente vai observar que houve progresso. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes, porque a ideia de sinal dos tempos, como eu disse lá no início da fala, estava remetendo a isso. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. A gente sabe lá para trás o que teve. Mas hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam. São as da humanidade. Está mexendo com o nosso íntimo.
está mexendo com a nossa moral, está mexendo com o nosso ser. E nós estamos vivendo bons momentos, apesar de tudo que se apresenta aí. Porque nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quanta gente tem feito benefício? Quanta gente tem se evangelizado? Quantas portas de templos estão abertas e estão recebendo pessoas? Somos nós, alguns de nós, percebendo, entendendo esses sinais dos tempos. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias e nem um só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Lembrando o que eu jogo na vida, que tipo... O mundo é todo vibração. O que eu jogo na vida, o meu pensamento, as minhas atitudes, o meu descuido com as coisas, eu preciso preservar o meio ambiente. Não preciso? Nós precisamos, né? Nós precisamos cuidar do lixo urbano. Nós precisamos cuidar das águas. Nós temos um compromisso com tanta coisa. E o nosso campo vibracional formará o hálito deste planeta. Se a Terra está arrumando para a regeneração, que é isso que o sinal dos tempos está nos mostrando, mas ela ainda não se concretizou, é porque a gente ainda não entendeu como um todo, os 100% daquilo que precisamos fazer. Do nosso arregaçar de mangas, da nossa participação, da nossa colaboração com Deus, nosso Pai. Por sermos parte da sua obra. Então a gente acaba influenciando. O planeta, ele tem o seu hálito. E ele vibra. Ele tem uma espécie de vibração. E essa vibração do planeta dentro de nossa galáxia vibra e influencia outros planetas. Assim como outros planetas também, com o seu campo vibracional, nos influenciam. Mas que bom se essas influências puderem ser as melhores. Porque nós estamos necessitando. A gente reclama do planeta Terra, das vicissitudes que aqui se encontram, mas por quê? Mas não deveríamos, porque tudo que está aqui ainda é compatível com aquilo que nós somos. Então, se nós queremos melhorar, se nós não queremos mais reclamar de coisas que acontecem, faz necessário o quê? Que nos esforcemos para melhorar este planeta. E mais uma vez a gente volta. Esse esforço ele só vai ser traduzido com a nossa reforma íntima. Com a nossa melhora interior. Não é ninguém que vai fazer por nós. É Deus, é Jesus, são os guias espirituais. Esses dão oportunidade, dão chance, estão na nossa torcida, nos dão boas ideias, boas sugestões, nos intuem os mentores. E quantos deles nos intuem e a gente não escuta? Fechamos nossos ouvidos e os nossos olhos. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejai nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Foi lá do espírito Árago, né? O espírito que foi um físico. Mensagem lá em 1868. Que lei é essa? A lei do progresso.
Porque se nós não nos esforçarmos para progredir, ela vem também a reboque. Ela vai nos levar. E muitas das vezes pode ser traduzido isso através de uma dor. Mas por que através da dor? Muitas das vezes por causa da nossa condição mesmo. Nosso planeta Terra ainda encontra dores? Sim. Porque as dores, elas têm uma capacidade ainda de nos agitar, de nos fazer acordar. Porque se a gente fizer o nosso esforço, aquele do qual nós necessitamos, essas dores diminuirão. As coisas serão mais sutis. Então, de duas maneiras vai se operar essa mudança. Como a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual e lenta, imperceptível, que é essa que muitas das vezes acontece no meio das convulsões sociais, no meio de acontecimentos, no meio de tragédias, no meio de pessoas inspiradas que vêm nos trazer coisas que vão comover o nosso coração. Irmãos mais elevados que encarnam no meio de nós e vêm nos auxiliar também, com seus estudos, com a sua palavra, com as suas exemplificações. Nós tivemos muitos. Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros que aí deixam exemplos para nós. Tantos, tantos e tantos. Para que a gente possa clarear nossas ideias. E às vezes acontece de forma imperceptível. Quando a gente às vezes vai ver, né? Quando a gente às vezes está numa conversação, puxa vida, olha só, antigamente era assim, agora até nos modismos, no modo de falar, nas ideias, no entendimento enquanto sociedade, quando a gente vê, já passou, a gente já está compreendendo de uma outra forma. Nós já estamos entendendo de outra forma. Não é? Isso é muito bom. Sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, as leis vão sendo melhoradas, talvez ainda não com aquela velocidade que a gente quer, que a gente almeja, mas o negócio vai fluindo. Melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. E a outra através de movimentos relativamente bruscos, semelhantes ao de uma torrente, que, rompendo os diques que a continham, transpôs em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Guerras, doenças, coisas que surgem, né, e que vão promover essa mudança de uma forma assim bem radical. Mas é porque a gente precisa progredir. A gente precisa se atentar com as coisas que ocorrem. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscrevera à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha mais às cegas. Pois é, o Espiritismo, olha o que ele abre para a gente, muito além dos fenômenos espirituais, traz para nós a evangelização, traz para nós uma compreensão de nós mesmos, traz para nós a visão de um Deus justo e bom e misericordioso, e de que ninguém anda sofrendo coisas desnecessárias. Nada é injusto na vida. A nossa irmã, no início de nossa reunião, ela lembrou da evangelização, lembrou da fluidoterapia. Olha quanta coisa se abre para a gente entender e perceber que é muito mais além do que os fenômenos espirituais. Evangelização de bebê, né, minha irmã? Olha só que conquistas que vamos tendo. Essa é a doutrina espírita. Essa é a doutrina de estudo permanente. Essa é a doutrina de progressão, de melhora das nossas ideias, sem derrogar nenhuma lei. Né? A gente vive aí, ó, é o Cristo redivivo.
o cristianismo na sua maior pureza. Então já não se trata de uma vaga esperança e nos mostra a vida futura. Aquela vida futura que Jesus nos falou, mas é mais esmiuçada aqui através dos nossos guias espirituais, dos irmãos que nos chegam através das mensagens. Vai mostrando para a gente que precisamos trabalhar o hoje pensando no amanhã. Ah, eu vou deixar para a próxima porque eu tenho outra encarnação. Não, eu não posso ficar estacionado. Porque como será a próxima? Não, eu preciso me trabalhar neste momento, a partir de agora, hoje, porque o amanhã será melhor. A regeneração não vai trazer ainda para nós a perfeição, mas vai trazer um equilíbrio. E esses entendimentos a gente vai criando. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. E que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. Que já viveu e tornará a viver. E que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Então, conquistamos coisas materiais, sim. Mas quando conquistamos moralidade, as coisas que alimentam de fato o espírito, nada mais disso é perdido, vamos levar para todo sempre. E com sede de melhorarmos cada vez mais. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais, que toda a gente pode aceitar e aceitará. Não é mais uma fé cega, é uma fé racional, é um entendimento de justiça, de amor e de caridade. E nós vamos cuidar dessa fraternidade, não de uma fraternidade de aparências, mas daquela fraternidade de olharmos com brilho nos nossos olhos para o outro irmão. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Deus não castiga ninguém, a quem quer que seja. Se existe um mal aqui circulando ainda nesse planeta, vem de nós. Ah, mas eu não faço mal. Um simples olhar uma noticiário na televisão e jogar alguma coisa negativa, nós já estamos impregnando o nosso planeta, a nossa vida, a nossa existência e a nós mesmos de negatividade. É esse entendimento que a gente precisa ter. O irmão pode estar lá longe, mas se ele também for receptivo a essa vibração negativa que eu mandei, acabou. Eu só de pensar o mal, eu já promovi o mal. Então, Deus é muito bom. E o mal, ele pode ser banido da Terra. Está dependendo de nós. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e uma marca, e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la, porque essa regeneração só acontece quando a gente mexe com moralidade. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Refreando as paixões mais, somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Nós não vamos mais ficar com o dedo em riste para ninguém. Não vamos mais discriminar ninguém.
porque nós já conquistamos, nós já entendemos esses sinais dos tempos que estão nos convocando para essa melhora. Outro sinal não menos característico do período em que entramos encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas, o espírito de incredulidade que se apodera das massas ignorantes ou esclarecidas e as levava a rejeitar com a forma, a substância mesma de toda a crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Será tão bom quando a gente se encontrar assim, né? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons. Tem irmãos que estão tendo a sua última oportunidade de encarnação agora aqui na Terra. Porque o planeta já vai estar incompatível com o seu campo vibracional, com as suas ideias. Está chegando esse tempo, grande imigração. Essa imigração significa, esse planeta não é mais compatível para você, meu irmão. Você vai para um planeta compatível, porque há sempre justiça, amor e misericórdia para com todos. Ninguém é preterido. Nesse novo lugar para se habitar, se terão escolas da mesma forma de evangelização até que o irmão se melhore. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Quando nós nos elevarmos mais e mais e mais aqui na Terra, as coisas vão ficar mais sutis aqui. Até a matéria será mais sutil. Não precisará mais dessa matéria tão grotesca que a gente encontra aqui. Mas nada vai derrogar a lei divina. Continuará sendo tudo muito natural. É o progresso que também vai se mostrar nos espíritos e em tudo aquilo que pode ser utilizado pelos espíritos. Até o corpo de carne vai se modificar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. As novas gerações que estão chegando já estão aportando irmãos que vão ajudar a melhorar o nosso amanhã. Mas um detalhe interessante nesse nosso penúltimo quadro. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que melhoraram. O resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores, assim como uma renovação. Nós podemos sair daqui e voltarmos de forma melhor para ajudar a colaborar com esse planeta. Isso não é bacana? A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. E essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, somos nós que melhorando, engraçado, a gente às vezes encontra uns irmãos que dizem assim, quando eu reencarnar, eu quero reencarnar na Terra. Mas em que condições? Só quem sabe é o nosso Pai. O que a gente pode fazer é investir nessa nossa melhora espiritual. Investir na melhora do nosso interior. Está tudo aí para nós. Está tudo à nossa disposição. Aquele momento, aquele tempo em que a Terra vivia se abraçada na ignorância, a gente vai encontrar um povo ou outro ainda estacionado. Eles estão evoluindo, talvez ainda a reboque, devagarzinho, mas todos nós que estamos no globo, ou no orbe deste globo, nós estamos melhorando. Cuidemos dessa oportunidade. Volto a lembrar, só pelo fato de estarmos encarnados e aqui, hoje, presentes aqui, fiquemos felizes, porque imploramos muito a Deus para estarmos aqui neste momento. E já que estamos, façamos o que há de melhor por nós, pelo próximo
e pelo nosso planeta. Porque é tempo de felicidade. É chegado o tempo. Sinal dos tempos. Temos tantas ferramentas. Vamos embora ser felizes? Obrigado, uma boa noite para vocês. Bom, né? Muito bom. Para você que nos acompanha em casa, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir a prece final. Uma boa noite para todos vocês. Por favor, pode fazer? Obrigada. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite, agradecendo ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e tantos outros irmãos, são tantos que, graças a Deus, nos ajudam. Jesus, mestre amigo, muito te agradecemos essa oportunidade. Vamos nos evangelizando, vamos melhorando, fiquemos felizes, abracemos uns aos outros. Se hoje nós estamos tímidos para abraçar o irmão, abracemos mentalmente, perdoemos. Olhemos para dentro de nós e vejamos que nós podemos ser melhores. Não nos autocastiguemos. Olhemos com carinho. Repensemos que somos criaturas suas. Temos defeitos, mas vamos melhorar. Mestre Jesus, esse ambiente está repleto de boas vibrações. Para os que podem sentir essa paz, essa harmonia, essa felicidade vinda de todos esses irmãos mentores, pelos 98 anos da nossa casa. E essa casa anda em festa não só pelo seu aniversário, mas até pela preparação dele há muito tempo. É tanta vibração positiva que te peço, por favor, mestre amigo, que chegue até os nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. A todos os irmãos trabalhadores, visíveis e invisíveis desta casa, porque a festa é toda nossa. Que essas boas vibrações cheguem a todos os departamentos, a todos os setores, a todos esses trabalhadores. E que as atividades que aqui são proporcionadas nesta casa tenham cada vez mais e mais injeção de luz, paz e harmonia. E bons trabalhos possam ser traduzidos. Somos nós mesmos ferramentas, às vezes um pouco capengas, mas que estamos aqui para te agradecer. Porque estamos nos levantando, estamos nos melhorando. E assim, mestre amigo, com toda essa felicidade, em torno dessas possibilidades de estudo, em torno dessa nossa permanência aqui, em torno dessa nossa melhora, em torno desse bendito aniversário, sob a tua permissão, estamos encerrando a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.
vimos para crescer, depois das tormentas virão tempos novos de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá como sempre seguir.